A cultura do maxixe é recomendada para a agricultura familiar por ser uma cultura de ciclo curto, aparentemente rústica, mas que com o uso da tecnologia pode apresentar ganhos em produtividade. Sobre essa cultura, vamos conversar com a mestre em Ciências e Tecnologias em Saúde da Universidade de Brasília, Clariane Ramos Lobo. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio do Agro Mais. Boa tarde, Juliana. Obrigada a vocês pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, quais são as propriedades nutricionais do maxixe, os benefícios para a saúde humana, para a gente começar essa entrevista? Juliana, as propriedades nutricionais do maxixe, elas são extremas. Bom, a gente tem ali zinco, a gente tem potássio e a junção desse zinco com potássio, eles formam ali uma rede protetora, umas propriedades antioxidantes. Então, eles são capazes de combater os radicais livres, ajudando no rejuvenescimento, em tardando o envelhecimento, por exemplo, de pele, cabelo, unhas. A gente também o ácido ascórbico, que é a vitamina C, que auxilia bastante no sistema imunológico. Então, muitas doenças podem ser prevenidas ali somente com a ingesta semanal do maxixe. Olha só, eu acho que pouca gente tem esse conhecimento, eu inclusive não sabia e já vou dar um jeito de inserir o maxixe na minha dieta. E olha só, para nós que somos mulheres, é super importante porque ele também tem cálcio e que ajuda ali na prevenção de osteoporose. Olha, mais uma vantagem. Você, espectador que está nos acompanhando, dá um jeito de colocar o maxixe aí na sua comida do dia a dia. Clariane, e qual é a história do cultivo do maxixe no nosso país? Quais são as tradições dessa hortaliça no Brasil? Olha só, o maxixe é uma hortaliça um pouco conhecida, muito pouco conhecida, mas ela veio da África, né? Ela ficou no Nordeste, ela é super difundida nos estados ali do Nordeste. A região Norte também conhece um pouquinho. Agora, no Centro-Sul, ela está começando a ser divulgada, difundida de 5 anos para cá. Ok, e você falou realmente das propriedades nutricionais, ela ainda não é tão popular no nosso país, mas você que é uma estudiosa, acompanha o cultivo aqui no Distrito Federal, pode dar umas dicas para a gente sobre como utilizar na nossa casa, na nossa culinária, as formas mais práticas da gente inserir o maxixe na nossa alimentação? Sim, Juliana, olha só. O maxixe, pouca gente sabe, mas ele pode ser consumido cru na forma de salada. Ele vai muito bem se acompanhado de carne seca, acompanhado de abóbora. O maxixe, ele é da família, né? Das abóboras, do melão, do pepino. Então, ele tanto vai bem, é uma hortaliça super versátil. Ele fica muito bem cru, acompanhando saladas e também em molhos e até mesmo sozinho, né? Existem várias formas de você preparar o maxixe, assim, não cai na rotina nunca. Muito interessante, então, mais uma dica aí para o consumo. Pensando agora na produção, quais são as características de um ciclo curto? A gente falou que ele faz parte desse ciclo. E como maxixe, e por que este tipo de cultura é recomendada para agricultura familiar? Ai, muito bom, Juliana. Olha só, ele é uma planta rasteira, então a gente faz cultivo. Quando a gente fala cultivo rápido, curto, ciclo curto, é em torno de 60 dias até o plantio e a colheita. Então, assim, não exige muito cuidado no manuseio, simplesmente no momento da colheita tem que se ter cuidado ao colher para não ferir, né? Não machucar com o dedo, com a unha, porque as partes podem ficar escurecidas. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nos últimos dados apresentados, foram produzidos cerca de 2.000 toneladas. Então, isso é um número super expressivo. Então, nos solos ali do Nordeste, na região Norte, né, que muitas vezes as pessoas julgam impróprias para cultivo de algumas hortaliças, para o maxixe dá super certo. Ele consegue se adaptar muito bem ao clima seco. E a gente vê nas imagens que ele tem uns espinhozinhos. Isso também tem que ter um cuidado, o produtor, na hora da colheita, e quando o consumidor final for comprar, tem que ter um cuidado extra? Sim, na colheita não é tão importante porque são os espinhos que não chegam a furar, a machucar. Para o consumidor final, o que é interessante observar? Se esses espinhos estão ainda durinhos, porque isso significa que o maxixe
ainda está bom para o consumo, né? Está apto para ser feito, para ser preparado, e observar se ele tem ainda essa característica esverdeada, verde clarinho. Então ele tem esse formato ovalado e ele tem que estar com esses espinhos bem durinhos para garantir que ele esteja ali bom no momento do preparo. Se ele estiver um pouquinho durinho, amarelado, é porque ele já está ali com as sementes mais endurecidas, com conteúdo mais fibroso. Não é tão interessante para o consumo. Entendi. E como é o cenário de produção e comercialização do maxixe no Distrito Federal? E se você tiver informações de outras localidades, também pode trazer para o nosso público. Juliana, é muito promissor. Então, como eu te falei, ele se adapta muito bem ao solo, não precisa, né, de ter uma irrigação diária, ele não importa com pouca umidade, então ele dá super bem, ele não tolera baixas temperaturas. Então, por isso que a gente falou que agora mais está começando a ser difundido no Centro-Oeste e na região Sul. Mas ele se adapta super bem a qualquer tipo de bioma e ele tolera essas altas temperaturas. É de fácil cultivo, fácil manejo, fácil colheita. E assim, os dados são muito expressivos, né? Rentavelmente falando, principalmente para a agricultura familiar. Então, envolve uma gama de pessoas para produzir, precisa de muitas pessoas no momento da colheita, para poder fazer a colheita. Então, acaba gerando renda para quem trabalha na agricultura familiar e é altamente rentável, falando, né? Ou seja, já está dando a dica que vale a pena o agricultor familiar investir nessa cultura. Apesar dos espinhos que nós mostramos nas imagens, ele também tem uma casca fininha, delicada e precisa haver uns cuidados extras na hora de manusear, de colher e também de transportar até o ponto de venda. Você pode falar um pouquinho sobre essa logística? Isso. Essa logística, ela é meio que padrão para todas as hortaliças. Então, precisa realmente ser carregado com muito cuidado, né? Para não, como eu falei anteriormente, qualquer machucadinho, se você aperta, se você fura ou marca, ele vai ficar escurecido ali na parte que ele sofreu o dano e aí vai ficar impróprio para o consumo. Ao ser transportado, tem que ser transportado em caixas hermeticamente compatíveis, ou seja, num sistema mais refrigerado. Quando ele chega no Ceasa, enfim, nas feiras, no centro de distribuição, até mesmo nos mercados e hipermercados, eles precisam ficar, né, em bandejas acondicionadas com um papel plástico que protege e em locais que estejam realmente refrigerados. Eles precisam ser mantidos sob refrigeração após a colheita. Clariane, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal e já ficou a dica aí para o agricultor familiar que quer investir no maxixe, vale muito a pena, não é isso? Vale muito a pena e vale muito a pena também consumir. Ah, sem dúvida, vamos inserir o maxixe na nossa dieta. Muito obrigada pela sua participação aqui no Agro em Revista, por acompanhar o nosso canal. A gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouco com mais agroinformação para você. Até mais tarde.